aí é redundância, né? Porque já tem muito. E como essa entrevista foi esclarecedora para nós em vários pontos, né? Assuntos que nós comentamos aqui em algumas oportunidades, o mental, como que é muito valioso dentro do futebol, ele acaba de falar que o momento dele extracampo interferiu sim no trabalho dele lá na Inglaterra, também na Grécia, enfim, mostrou isso. E uma outra coisa, falando do ponto do jogo de ontem, né, que é um assunto, o Atlético conseguiu mais uma vitória na Libertadores, gol do Paulinho, gol do Scarpa, o Atlético é líder do grupo G da Libertadores, e o assunto que o Scarpa conversou com os colegas lá hoje foi a da vaia direcionada ao Gemerson. Se a gente, em muitas ocasiões, e nós que já somos acima de 40 aqui no nosso bate-papo aqui, a gente lembra da torcida do Atlético, sendo um grande diferencial, tendo uma grande potência nas partidas históricas do Atlético. É muito ruim quando a gente nota que esse perfil modificado saiu um pouco de campo com o Atlético. O Atlético, ele já teve a sua torcida como a melhor em campo. E ontem, parte da torcida do Atlético teve uma nota ruim. Parte da torcida do Atlético ontem teve uma nota ruim pelo momento do jogo. O Atlético sofre o empate e ainda tinha tempo para pegar e buscar o empate. Antes, eu via a torcida, quando o Atlético acabava de tomar o gol, abraçar o time e empurrá-lo para buscar a vitória. Empurrá-lo para buscar em várias vezes ser o time da virada. E ontem, quando a torcida começa a direcionar, isso atinge os outros atletas. E o Scarpa provou isso pra gente agora. Então que o torcedor de um modo geral, ele entenda que o momento da vaia é ao fim da partida. Ele pode ir lá, vai lá para vaiar, vai lá para questionar alguns atletas. Pode ir, mas faça isso depois. No primeiro momento, faça a torcida do Atlético, que já foi historicamente tratada como uma torcida de virada, uma torcida de empurrar o time, levar o time à vitória, não faça isso. Que ontem o que fez com o Gemerson foi covardia. Covardia de quem não acompanha futebol e talvez muitos nunca tenha pisado numa bolinha dentro de campo. O Gemerson não errou, né? O Gemerson não erra. Não tem uma super falha dele. É o movimento do Alan Franco que leva a isso. O Alan Franco até errou mais, se for olhar. E mesmo assim, e se errou, e se aconteceu erro, é pro final, não tem justificativa. Esse eu acho que é um problema nosso, de buscar o erro e não a solução. Caça às bruxas, né? A caça às bruxas é sempre muito mais fácil, até eu falo por mim mesmo. Às vezes você olha para uma situação, a bola foi perdida no meio campo, mas é o zagueiro lá na boca do gol que falhou, o zagueiro falhando aí e tal, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu de fato, eu tenho me policiado mesmo. Mas você xingou o jogador que não veio dar entrevista, é outra situação. Estou falando me policiado ao ponto de assistir a um jogo e evitar de ser muito ácido. Eu falei aqui, depois do primeiro clássico da final, que eu entendi que o Gemerson teria dificuldade, porque a torcida não perdoaria. E eu sinto que a torcida não está perdoando. Mesmo quando a falha não é dele, a culpa recai sobre ele. E eu vou dizer para vocês aqui, ele vai continuar como titular. O Scarpa fala de confiança, o Hulk fala de confiança. Se a torcida não der confiança para o Gemerson e ele jogar com essa pressão, é ruim para todo mundo. Para ele, para o clube e para a torcida. Não estou fazendo campanha aqui, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu entendo que isso que o Scarpa falou é de fundamental importância. Vocês viram, eu toquei no assunto, esse assunto recorrente na roda dos caras lá. Acontece com o Paulinho a mesma coisa. E que importante que porque o Paulinho perde um gol, e o Paulinho perde gols incríveis, mas o Paulinho tem uma situação. Por que ele perde muitos gols? Porque ele é de uma inteligência tão acima da média de ocupar um espaço que outro não consegue ocupar, que a bola sobra sempre para ele em condição de fazer. Então ele perde. Vocês viram o gol dele ontem? Vocês viram a movimentação dele até ele receber a bola, que nem era para ele, mas ele dominar com aquela dificuldade e ele fazer o mais difícil? Aquilo ali só os diferentes conseguem. Sabe? Então eu entendo que o torcedor, seja de Atlético, de Cruzeiro, de América, tem que de fato, claro, você tem suas ressalvas com um ou outro jogador, com o treinador e tal, mas eu acho que passou do ponto.
Com o Gemerson, eu acho que está passando do ponto. No Cruzeiro, com alguns jogadores também, eu acho que passa do ponto. Então é importante a gente por vezes, entender que se a confiança é fundamental, como o Scarpa disse e o Hulk tem destacado, ela vai muito do que acontece no entorno do jogo. E é o papel do torcedor. Quem chamou você, Valor? Rapidinho, eu acho que o Gemerson está se tornando uma espécie de René do Internacional aqui no Atlético, né? Eu até comentei com vocês, inclusive, aquele gol que acaba, para mim, batendo nele no primeiro clássico contra o Cruzeiro da final, a responsabilidade maior, para mim, foi do Maurício Lemos em duas oportunidades. Certamente. Deu uma bola na fogueira no Igor Gomes, que permite o bote do Felipe Machado. E aí o próprio Maurício Lemos depois acaba não afastando bem, chutando na direção do Gemerson. Eu acho que assim, e também lembrar, né? É um gol de um time que aconteceram as falhas ali, mas aquele gol só acontece porque o Atlético é hoje, depois de 4 jogos com o Milito, um time que tenta fazer as coisas diferentes. Se fosse o time dirigido pelo Filipão, aquele gol não teria acontecido, porque o Atlético teria dado um chutão para frente. Então, se tem um lado bom para o Atlético e para o torcedor de um time que está tentando fazer as coisas diferentes, e daqui a pouco a gente vai falar o número de situações, mais uma vez, que o Atlético criou, também tem essa adaptação lá na sua defesa e, por vez ou outra, por ser o início de trabalho, algumas falhas irão acontecer também. O Valu, sabe o que me preocupa? Que assim, se o Paulinho não tivesse feito o segundo gol, talvez a crítica em cima dele já estaria chegando próxima do que é a do Gemerson hoje. Porque a torcida do Atlético está com essa característica de não ter paciência. O Paulinho, no ano passado, aconteceu situação parecida com ele, dele começar a fazer gols, mas ao mesmo tempo ele perdia muitos gols. E aí teve um momento em que a torcida perdeu a paciência com ele, que ele sofreu duras críticas e aí ele dá a volta por cima e termina o ano como artilheiro do time, né? E falando um pouquinho do Paulinho, ele até tem uma característica de jogo, você estava falando da movimentação dele, que me lembra muito um jogador aí, o pessoal gosta de pegar essas comparações e criticar em cima, mas eu estou falando de característica, que é o Lautaro Martinez, que é um centroavante também maravilhoso, excepcional, argentino, Itália, né? Que está jogando na Inter de Milão. Ele também tem essa característica do Paulinho de movimentação, de chegar no ponto futuro muito bem. Ele não é tão alto, mas ele faz muitos gols dentro da área, pisando na área. E o Lautaro, inclusive, é marcado muitas vezes por gols perdidos, na seleção principalmente. Na Copa do Mundo ele foi muito criticado e tudo mais. E é um baita de um atacante. E o Paulinho, ele é muito jovem ainda. O Paulinho tem 23 anos. Então, se a torcida não tiver essa compreensão agora, pode acabar perdendo a oportunidade de desfrutar, usando o termo que o Milito usou na coletiva, dos melhores anos do Paulinho com a camisa do Atlético, que inclusive podem ser poucos. Ô, Dó, e tem um detalhe que é o seguinte, eu que tô ali na ponta de frente, muitas vezes com o torcedor, no jogo ontem, eu tava discutindo, eu fiquei 20 minutos discutindo, falei, vocês têm que ter paciência com o Paulinho. O cara foi artilheiro da Libertadores, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara, ele perde muito gol? Perde muito gol. O Rep, ele nunca foi, Rep. Ele foi no Atlético, que ele nunca foi na carreira. Ou está sendo, e realmente, na hora que você tá ali narrando, na hora que você tá ali torcendo, o Paulinho perde aquele gol, você enlouquece mesmo, que ele era 2-0 no primeiro tempo. Um gol importantíssimo. É um gol tem ali que tirar o peso disso, exatamente, o outro time ia vir pra cima, o jogo seria outro. Mas isso vai acontecer. Por quê? Porque só acontece com um cara que é bom. Porque o cara que é ruim, irmão, ele nem ali ele está. Só que é o seguinte, ó, o Paulinho é um cara dificílimo de ser marcado, porque ele se movimenta demais. Né? Se não for perseguido, se não for com longas, às vezes, perseguições, é difícil de marcar. Ele é muito inteligente e fisicamente ele é um animal. Sobra. Então, quando você junta-se a isso, a questão da confiança, se o Paulinho fosse um cara que quando vaiado ou criticado ele sentisse, ele não buscaria aquele lance ali. Você veja que ele buscou o gol. Ele tentou se posicionar onde essa bola poderia chegar e ele conseguiu dominar e aí rolar para dentro do gol. Então é o seguinte, essa questão da confiança, isso vale para os jogadores, isso vale para o ambiente de trabalho. Se o ambiente está bom, a confiança está lá em cima, o rendimento é bom para todo mundo. Quando o ambiente não é bom, quando o ambiente é carregado, é ruim, quando alguém tenta esculhambar o ambiente, esse alguém que tem que ser tirado. E não tem como você tirar a torcida, de repente pegar no pé e meter pressão, porque aí a confiança vai para o limbo mesmo. Então essa
esse rótulo de que a vontade tá tentando, tá tirando o sossego do time. Isso não pode ser da torcida, não. Mas não pode de jeito nenhum. Você vai falar daqui a pouco, o time tá querendo falar também, mas eu preciso dar um recado. Deixa eu ouvir o Paulinho, autor do gol, e daqui a pouco, quando a gente ouvir o Paulinho, vai voltar pra cá, eu quero ouvir o Rap, quero ouvir o Eltinho, porque é o terceiro maior artilheiro do Atlético na Copa Libertadores. É só isso, tá? É só isso, vê aí. Eu fico muito feliz, né, de estar ajudando sempre. É uma competição que chama muita atenção para todos, né, e com certeza é um dos nossos maiores objetivos chegar nessa Libertadores, né, jogo a jogo, passo a passo. E mais uma vez, né, fico muito feliz de ter contribuído com a vitória. Novaes, por gentileza, a palavra é sua. É porque eu estava aqui falando a respeito dos números do Paulinho, né? Para o torcedor ter um pouco mais de consciência e entendimento das coisas. Errar, acertar é tudo do jogo. O importante é que o cara, hora nenhuma, se esconde de alguma partida. Zero momento até agora nós vimos o Paulinho se esconder de alguma partida. Não se esconde. Errar e acertar faz parte do jogo. O Paulinho tem 13 partidas com a camisa do Atlético em Libertadores, pegando 2023 e 2024. Ele tem 10 gols marcados e 4 assistências. Ou seja, em 13 jogos, ele tem 14 participações em gols do Atlético. 14 em 13. Então, o torcedor tem que também começar a pegar o que aquele jogador entrega. Para quando sentar a querida bundinha na arquibancada, pegar e não criar vozes da sua cabeça e imaginar que o futebol é simples. É simplesmente mecânico. A geração PlayStation, que controla tudo no dedinho ali, ó, no mouse, no controle remoto, acha que tudo é muito fácil. É parar ali, mas são instantes de segundos para ele tomar uma solução para pegar e tentar fazer. E no caso do gol que ele perdeu, ele explicou perfeitamente. No momento, ele viu o canto aberto e tentou colocar no cantinho. Errou, faz parte. Mas olha a qualidade dele, como o Everton apontou, na hora de fazer o segundo gol do Atlético. E detalhe importante, não se abateu com tudo que já estava rolando ao entorno dele. Eu acho que, sobre o Paulinho, eu acho que já está, né, bem esclarecido. Paulinho é artilheiro, é craque, é diferenciado a nível Brasil. Se ele fizesse todos os gols que todo mundo pede, ele estava no Manchester City, jogando lá e artilheiro. Ele tinha colocado o Haaland no banco. Não, ele estava na Champions. Agora, só sobre o Gemerson, seguinte, o Gemerson não vinha bem mesmo. Ele vinha trupicando, ele não vinha fazendo boas partidas. Mas depois ele foi subindo com o Milito. Esses 4 jogos que ele faz com o Milito, ele foi bem. Aquele gol, eu falei aqui, inclusive, que foi um gol que o contra dele injusto. Para mim, o Lemos abafado, dá um bicudo na bola e bate ele. Portanto, que quando bate ele olha pro Lemos e fala assim, você me ferrou, Você me vendeu. Você acabou comigo aqui. Então a questão é toda a confiança. Você vê que quando eu faço a pergunta pro Scarpa se o gol trouxe confiança, você vê que ele fala assim ao final da entrevista pra gente aqui. Cara, assim que eu fiz o gol, eu me senti parte do elenco, eu me senti parte do grupo, porque eu precisava disso. Tinha muito tempo que eu não fazia gol. Confiança é tudo. Ô Rap, sabe o que eu acho legal também? Pensando ainda nessa questão do Paulinho, né? O Elton trouxe bem os números do Paulinho em participações diretas em gol. E eu gosto sempre de analisar o futebol também, lembrar que não só disso vive o jogador, né? Se a gente pegar a jogada aí, se tiver como separar o primeiro gol do Atlético, o Paulinho ele tem a participação efetiva no gol, verdade, sem encostar na bola. Então, além dele já ter feito esses números todos... Ele puxa o lateral que acompanhava ele. Durante o jogo também, ele participa tanto que ele ajuda até quando ele não tá com a bola. Então, assim, o primeiro gol do Scarpa também, se a gente tiver a imagem, fica legal aí, ó, enche a tela, por favor. Aí, ó. Antes do passe olha o Paulinho puxando o lateral. O espaço que o Scarpa ocupa depois, ó, foi o Paulinho que arrumou pra ele. Exatamente. Sem o Paulinho, esse gol não saía. Falou tudo. Então não tá só nos números a participação dele, né? Ele participa até fora dos momentos em que ele tá com a bola. Sem atrapalhar seu comentário, Dória, ele faz uma segunda movimentação ainda quando o Scarpa recebe. Ele é opção, põe de novo aí, ele é opção de novo também. Porque ele sai do impedimento e volta de novo. Ele tá o tempo todo lendo a câmera jogada. lenta aí não, né? Olha pra você ver. Ó, slow. Olha ele puxando. Ele vai levar o lateral embora, ó, e olha o Scarpa ficando livre, graças à movimentação do Paulinho. É verdade. Olha lá. Ele vem trazendo o marcador. Segue aí, olha lá, e puxando tudo. Ó, agora quando o Scarpa recebe também, ele faz um outro movimento. Tá impedido agora. Repara o que ele faz. Ele tá impedido e aí ele volta e ainda preocupa a marcação de novo. Não vai dois olha no o zagueiro Scarpa que tá marcando porque ele tá ele. ali. Ó. Olha o zagueiro que tá marcando ele, onde vai? É isso.
Nem e abre viu o que ele espaço parou. até para onde a bola passa depois. exatamente. Então, assim, É porque ele puxa o zagueiro de volta. Além da participação com gols e assistências, tem toda uma movimentação, toda uma inteligência dele que faz a diferença. Agora um detalhe, né, gente? Como é que o Atlético muda completamente do Filipão pro Milito? Os gols que o Atlético fazia com o Filipão era como? Contra-golpe. A maioria. Era bola lá atrás, uma bola embalaçada Bola lá na longa. frente, domínio, giro. Ali não. É toque de pé em É pé, o time que agora abertura quer de espaço. construir, né? Existe um jogo de futebol acontecendo. Mudou. O time está próximo e se movimenta. É. Ah, mas o Paulinho e o Hulk não estavam correndo? Eles estavam. Corriam os dois. Um de um lado, um do outro. Eles se achavam porque eles conseguem se achar. Mas e o restante? Você vê o Paulinho e o Hulk, o Arana, o Arana chegou à 5ª assistência dele no ano, 4 com o Diego Milito. 4 com o Milito. É lógico que ele não é mais zagueiro. E um gol. Ele não é mais e um gol. zagueiro. Mas aqui, eu não vou falar muito alto não, para não aborrecer o Thiago Fernandes. Que é jogou, verdade. o Senão que ele faz uma jogou chamada de também Tá o vendo Alan lá, tá Franco. assistindo, tá? O Alan Franco também, o que jogou, como ocupa espaço, como é um jogador que tem liberdade, ao mesmo tempo que ele é escalado como um volante, tem a liberdade para se movimentar e participa o tempo todo do jogo, né? Sabe o Então, que me assim, lembra é ele? uma O Jair característica... 2021. Exato. O mesmo Thiago Fernandes citado agora pelo Valu, deu uma informação que o Rep chamou a atenção aqui, de que o Atlético mudou os planos com o Vargas. Na verdade, o Como Vargas assim? mudou os planos. Mais uma vez. O Vargas, é que o Vargas não queria sair. Então o Atlético tentava buscar. Aí agora o Milito chegou e diz, bom, então agora quem não vai querer que ele saia sou eu. Então, segundo o Thiago Fernandes, o Atlético sustenta até o final do contrato aí. E pelo que eu vejo, não só pelo que aconteceu no final de semana, ele vai jogar. Isso é digno de música do rei Roberto Carlos, Qual né? delas, por exemplo? Eu adoro o rei. Cada vez que vi você voltar. Incrível, Adriana Calcanhoto também. E o nome da música é Acabe com essa droga de uma vez. Mas muito enfim. bom! Mas o Vargas tá aí, né? Agora o Vargas, só que agora tem uma diferença, né? É que agora você vai ter que querer. Mas E agora você tem um treinador que não vai admitir, e isso vale para você e vale para qualquer outro atleta, não vai admitir corpo mole dentro do grupo, que já E estamos eu notando acho que claramente agora que há ele uma tá- pressão para intensidade, para marcação, para movimentação. Aliás, tem uma coisa que eu não critico o Vargas, é saber se movimentar bem. Quando está no jogo, ele sabe fazer isso muito bem. Tomara que agora, nessa reta final de contrato, ele consiga entregar aquilo que o Milito está esperando dele, pois não? mas agora também acho que ele tá atrás do Alisson, por exemplo, nessa hierarquia aí. Tá. No clássico, por exemplo, o Vargas entrou e o Alisson ficou. Mas né? ele entra sempre no lugar Mas do foi em Hulk. outra função. Até o Milito explicou que queria jogadores próximos da área, então acho que ele buscava um atacante de fato que pisa Isso. mais na área. Mas se for na preferência aí, o Alisson tem que ter O vantagem por Vargas, enquanto. se ele está em forma e quer, ele é um excelente reserva para o Hulk. Se ele está em forma e quer. O grande lance é o querer dele. Foram anos não querendo. Então, realmente, o torcedor fica impaciente. Olha aqui, para ser feliz, você sabe onde ir.